Aê, vamos embora, musiquinha, aviso fundo. Bom, meus amigos de Deus, é só o cara ganhar uma confiancinha que a coisa fica feia. Pô, ficou feio pra caralho. Um Search and Destroy Day clássico, né? Hã? Rompe topo, perde fundo, né? Opa, peraí, calma. Rompe topo, perde fundo, vem pro fundo, rompe o topo. Tem dias e dias, né? Dólar, impossível de obter algum tipo de lucro. Mas estamos aí, estamos em operação. Índice, índice, que baile que tomei. Barbaridade. Que baile. Mas tá aí, ó. Estamos seguindo, até fui na casa de um amigo meu que ele pediu o computador emprestado, fui levar para ele. O computadorzinho que eu tenho aqui. Então tá aqui, ó. Entramos aqui, ó. Quebra da estrutura. Essa aqui foi a última entrada que eu fiz. Fui lá visitar meu amigo, tomei toda essa retração enquanto eu conversava com meu amigo, emprestava computador. Cara, eu sigo na mesma toada, mesma coisa. Vou seguir nessa mesma linha porque o índice é comprador e o dólar é vendedor. Apesar de nenhum dos dois estar fazendo algo hoje na sexta-feira, uma sexta-feira de Dia das Bruxas mesmo. Rompendo este topo aqui, quebrando a estrutura, aqui passa a ser a famosa inoxidável e famigerada mudança da característica do preço. Para ele seguir quebrando o movimento, ele vai ter que perder aquele fundo lá. Ele está tentando buscar, né, amigão? Ele não quer largar o osso. Se ele fizer um rompimento falso, que isso aqui me pareceu um rompimento falso, isso aqui me pareceu o quê? Um pivô falciane. Ele fez um pivô falciane, né? Só que ele não está conseguindo se manter acima da VWAP. Então, temos um grande problema aí no tocante da questão desta. O dólar, cara, o dólar não fez nada, meu amigo. Nada. Ele subiu, subir. Voar, voar. Só buscando stops. Mas não é o sentido dele, na verdade, né? Então, estou observando aqui a VWAP, que é o meu divisor de águas, e seguindo a técnica de Shock BOS. Não vai funcionar o Joseph James hoje, já vi que não vai. Então, eu tô fora. Então, é Shock BOS, e aí vamos aplicar só a técnica de Shock BOS. Por isso que eu abri outra operação aqui, ó. 2 contratos. Sim, fazendo preço médio ao contrário. Posso me fuder, pode ser um dia terrível. Mas é assim que é. Fazer o quê? Segurou na VWAP, né? Isso aqui não é bom. Esse sinalzinho aqui que ele fez agora aqui, ó, não é bom pro titio. Ele pode continuar arrumando pro norte. O índice não é um sinal bom. Ele tá sentindo também na VWAP. Então a VWAP está sendo o muro de Berlim. Então, é um dia torto, mas tem que aprender a operar esses dias. Não tem jeito, cara. Fazer o quê? Tem que aprender a operar esses dias. Eu ainda acredito que o índice pode fazer aquele retorno lá do pêndulo, né? Esse aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Que a gente vê mais de longe. Entrou naquele range ali, ó. Aí não sei, alguns podem considerar isso aqui também um outro range. Pode ser também, pode ser um outro range. Pode ser. Eu ainda acho que esse aqui foi só uma definição de provável fundo para um reteste dele, para depois fazer o pipoco. No dólar, então, aí o dólar, o que eu imaginei? Bom, primeiro eu não imaginava que ele ia fazer isso, né? Eu estava imaginando que ele ia, por exemplo, fazer esse movimentinho aqui bem elegante, né? Testando a VWAP, como ele fez esses candles seguidos, tomei minha posição aqui, mas eu sabia que ele só ia quebrar a estrutura aqui embaixo, né? Aqui seria a quebra da estrutura efetiva. Ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui, enquanto ele fazia
a quebra da estrutura, né? E aí eu entendi que ele iria fazer um movimento para baixo, mas ele vai mais alto, buscando os stops, né, para poder fazer o movimento, seguiu quebrando a estrutura, né? Então, dentro dessa liquidez aqui, ó, interna, né, ele ficou fazendo esse balaio de gato dele aí, ó. E aí, cara, tem que segurar, cara. Eu não tô usando stop. Tem que segurar, tem que segurar. A volatilidade dos 60 minutos estava em 12, 13 pontos. Chegou a andar 15 pontos aí contra a minha persona e está voltando. Eu estou chegando no break-even. E aí ele foi quebrando essa estrutura aqui, ó, né? Dentro dessa liquidez interna, né? Quebrando, 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 quebrando. Ó, de novo, mais um sinal ruim. Quebrando. Aí aqui ele muda a característica do preço. Aí aqui ele quebra a estrutura. E aí agora ele está testando a VWAP. Então a ideia, apesar de já ser 1 hora da tarde, meu Deus, nem vi que era 1 hora da tarde. Então, apesar de ser 1 hora da tarde, agora a ideia seria fazer o trabalho contrário, né? Buscando a VWAP, né? Meio-dia, afasta da VWAP. Mas tudo bem, vamos ver aqui, ele não fez nada. Será que ele vai passar a sexta-feira inteira assim, sem fazer nada? Tô pagando para ver. Tô pagando para ver. A ideia agora é ele fazer uma quebra de estrutura dessa liquidez externa. Aqui. Entendeu? Para isso ele teria que perder a VWAP com muita elegância e cruzar o range com o pêndulo proporcional. Ó, segurou. Aí, fudeu. E segurando assim não dá. O índice capotando também para ir retestar o fundo de novo. Mas vamos segurar essas operações aí. Ainda acho que ele vai fazer um movimento de alta, o índice, e o dólar vai capotar. Quer dizer, capotar, né? O dólar não tem capotado, né? Ele cai de escadinha e ele sobe de elevador. Não sei por quê. Ele tinha tudo para cair. Ó, segurando na VWAP. Isso aí não é bom. O índice também. O índice está ficando abaixo da VWAP. Vai tentar um teste de fundo de novo, né? Vamos ter que aguentar essa retração. Estamos aí em 125 pontos de retração. Aqui nós estamos em 4 pontos de retração. Vamos ter paciência. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Ó, segurou. Isso não é bom. Mas é aquilo, né? A gente segue fazendo as nossas anotações aqui. Ó. Segue vendo o que ele está fazendo aqui. Ó. Eita, Jeovazinho de Deus. Ó, quebra a estrutura. Onde que ele vai mudar agora a característica desse preço? Aqui, né? Esse é o último pivô validado. Tem que ficar de olho ali. Ó. Se ele romper, passar para cima desse pivô validado, fizer um pullback e fizer a quebra da estrutura, aí eu tô fudido. Aí ele vai retestar esse topo aqui. Ó. Agora, se ele continuar fazendo o movimentinho dele de baixo, a gente segue com ele. Ele também pode fazer só um rompimento falso, né? Ele faz um pivô falso, ele vem aqui e capota. Vamos tentar pegar esse movimento aí. Estamos nele. O índice, aí o índice não nos ajuda. O índice perdendo esses fundos aí do jeito que ele tá, ele não nos ajuda, né? Nos ajuda. O índice, vamos dar uma olhada nele. O índice nego velho tá... Oh, não botei a música. O índice... Nossa, o índice... Nossa, o índice tá sinistro. Mas sinistro, meu. E aí é isso, fez aquele movimento em V ali de novo, né? Ele já tinha feito esse movimento em V aqui, ó. E não galgou posições necessárias, né? Vamos ver se agora esse movimento em V vai dar a vazão. Mas não sei não, cara. É uma cesta do Dia das Bruxas mesmo, pra limpar a conta do tio. Mas é isso, tem que aprender a operar essa porra. Eu tô tentando mais uma forma de operar esse lixo aqui para ficar protegido, mas aparentemente também não funciona. Então,
talvez tenha que ir para fora mesmo e operar lá fora, porque lá fora eu tenho sucesso, aqui não. Então, é isso. Se a gente vê aí, sei lá, os 60 minutos. Meu Deus do céu, José Cleide! Mas pode ter aqui, José Cleide, ó, um possível... Nossa, mas tá muito feio isso aqui. Barbaridade. Barbaridade. Puta que te laspa. Mas é isso aí. Hero to Zero. Hero to Zero, bem rápido. Acontece. Deixa aqui, ó. O Purista, que é onde a gente efetivamente busca por padrões. Cara, tá feia a coisa mesmo. Mais feia a coisa. Mas mais feia do que eu. Quebrou a estrutura, né? Dos 60 minutos para seguir comprador. Lá no início do dia. Voltou, né? Talvez tenha algum ajuste nos 60 minutos. Eu acho que não, cara. Quebrou a estrutura. Agora ele só vai quebrar a estrutura. Só vai quebrar a estrutura quando ele romper aquele topo. E aí, a mudança da característica do preço tá ali, tá? Vamos ver. É isso aí. É isso aí. Então, ele só vai quebrar essa estrutura para seguir o movimento de alta quando ele romper aquele topo. Só que assim, cara, a forma como tá a montagem desses candles aqui tá sinistra. Já o dólar rompeu o topo, a mudança da característica do preço vai passar a ser esse ponto aqui. E para quebrar, romper o topo de novo, ele vai ter que passar da média de 200. Então, a quebra da estrutura vai se dar lá em cima, a mudança da característica do preço aqui embaixo. Complexidade. Aqui a quebra da estrutura vai lá para cima. Esse cara aqui some. A mudança da característica do preço fica aqui mesmo. Nossa, tá tenebroso. Tá um dia tenebroso. Vou salvar aqui. Bom, vamos ver só o dólar, se ele tá no ponto certo ali para... Tá, é isso aqui mesmo. Tá, beleza. E é isso aí, ó. O dólar romper aquele topo lá, ele fode a vida de todo mundo aí, inclusive eu. Então, podemos até tirar esse cara daqui. Botamos aqui a quebra da estrutura para ver se vai dar prosseguimento a essa venda. E o índice... Nossa, está muito feio. Mas vamos ficar de olho, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Um ponto interessante. Mesmo aqui, ó. Para ver o que ele pode fazer ali nesse ponto. Vou prestigiar minha live, né? Tô aqui na CNN, não, CNN não. Fico aqui, curti aí, meu amigo. Já que não tem ninguém vendo minhas coisas, eu curto minhas coisas. Mas assim, dia difícil, cara. Porra, difícil pra cacete, mano. Nossa. Curti aqui minha live, eu sou desse, mas eu tô muito próximo do consagrado, então essa curtida não tem valor algum agregado.
Tá, vou pegar uma aguinha aqui. Vou voar. Deixa o jogo rolar aí. Vamos pro observar. Eu tenho uma multa para pagar hoje também. Multa de Santa Catarina, obrigado. Deus, pátria, família, obrigado. Me multaram, não me notificaram esses filhos de Kenga. Não me notificaram, cara. Eu perdi o recurso, não tem foto de eu cometendo a infração, não tem nada. Eu perdi, cara. Eu vou ter que pagar 300 conto. Obrigado, Santa Catarina. Ai, ai. É um dia de marretadas, né? Mas nem tudo está perdido. Não, não, não. Nem tudo está perdido. Meus amigos, tá feia a coisa. Ele simplesmente não faz. Hoje simplesmente não existe setup que faça esse inferno funcionar. Então hoje é um dia de loss absurdo, aparentemente, sim. E é o que é, cara. A Bolsa Brasileira, ela é desenhada para isso. É desenhada para
funciona uns dias e nos outros dias não funciona nada. E passa vários dias sem funcionar nada. A gente pode até fazer, quer dizer, a gente pode não, eu vou fazer o teste, né? Vou seguir fazendo o mesmo operacional que eu fui para a final do Ninja Trader Arena e a mesma coisa. E aí vocês vão ver que ele vai passar semanas sem funcionar aqui. O negócio não funciona, não há santo que faça ele fazer isso aqui. Daqui a pouco ele entrega. Mas aí ele entrega troco. Ele não entrega movimentos de verdade. Os movimentos de verdade são movimentos que tu olha e fala, né, tipo esse aqui, né? Ele fez ali, eu falei, ele vai romper esse topo aqui, vai tocar ele reto e vai andar 1.200, 1.500, 2.000 pontos reto. Não. Mas se eu não tivesse feito a operação, ele andaria. E eu ia olhar e ia dizer, pô, mas tava óbvio o negócio com aquela potência compradora, né? Mas não. Quando tu tá na operação, ele não faz. Para. Mas é isso, a conta safe é pra isso mesmo. Pro cara aprender a operar também nesses dias. Entender como o mercado funciona e aplicar a técnica que eu tô aplicando, sem stop. Passar o dia inteiro aqui nessa operação para ver o que vai acontecer, entendeu? Mas está se desenhando uma alta do dólar e uma queda do índice. O bom é que ele se desenha esse negócio, vai cair, né? Vai cair o índice, meu Deus, corram para as montanhas. Daqui a pouco ele vira ao contrário e anda 2.000 pontos reto. E o dólar fala que vai retestar um topo e perde fundo num ponto totalmente improvável e cai 50 pontos. Só que para isso tem que ter culhão e tem que ter uma grana na conta para fazer isso. Segurar a operação aqui sem stop de olho, né? Eu sei que se chegar lá nos 450 pontos, 500 pontos do índice, eu vou ter que fechar. Se chegar nos 15 pontos de novo, 15, 16 pontos do dólar, eu vou ter que fechar. Entendeu? E é assim que é. O índice tá entregando ali, mas não tem nada acontecendo, né? Tá mais parado do que sei lá o quê. Vamos ver o dólar, se ele tá fazendo alguma coisa. Nada também, nada. Vamos ver se ele quebra a estrutura lá, ó, ali embaixo, ó. Tudo isso dentro de uma liquidez interna, né, cara? A gente precisa que ele efetivamente perca esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto que a gente quer que ele perca de verdade. É aqui que ele pode derreter a groselha. Sacou? Desandar o merengue. É aqui. Ali não. Ali é pura aposta. Mas estou seguindo as técnicas, né? Tá vendo? Dentro dessa liquidez interna, eu estou aplicando aí conceitos de choque BOS. Porque, cara, setup de Joseph James hoje nunca vai funcionar. Quer ver aqui, ó? Ele deu um baita... Eu ia entrar, né? Depois eu esperei a confirmação de choque BOS. E mesmo assim... Tá aqui, ó. Fez um fundo, ó. Bem definido. Uma tentativa. Duas tentativas, cima da média de 21, foi lá embaixo, deu um sinal aqui, ó, de trap, outro sinal de trap. Ele andou? Não, né? Ele foi e voltou. Não andou nada, não andou a volatilidade. Então, a gente não pode confiar única e exclusivamente no setup de Joseph James. Na verdade, aqui, a ideia, eu vou colocar aqui, ó. Minha Constituição. A ideia, eu tenho que mudar essa Constituição. A ideia é tomar como prioritário conceitos de choque e BOS. São os conceitos onde tem a liquidez do mercado, onde efetivamente o mercado pode fazer uma mudança de tendência ou permanecer naquela tendência, entendeu? Então, a Constituição tem que ser ajustada, né? Eu vou redigir ela, vou fazer os ajustes necessários, ela está redigida, só vou fazer os ajustes necessários e vou incluir que conceitos de choque BOS, eles vão ser os prioritários. E aí, se houver uma confluência de setup de Joseph James no meio desse caminho, beleza, vai nos dar
um subsídio. Mas o que vai funcionar mesmo, e assim, eu nem tenho a certeza ainda, porque eu estou usando há pouco tempo, vai funcionar mesmo é conceitos de choque BOS, nada mais. Se for para funcionar algo nesse inferno desses ativos futuros da B3, seria isso mesmo, né? O setup de Joseph James sozinho, cru, puro, não. No dólar aqui, ó, aqui até, né? Se a gente olhar aqui, sim, né? Funcionou. Uma tentativa, duas tentativas aqui, entrada. Ainda vai lá buscar, né? Botou stop curto, ó. Botou stop longo, passou um calorzinho. Demorou horas para fazer isso aqui, né? No mesmo pé dessas horas que ele fez isso aqui, ele voltou bem mais rápido, né? Mas, onde que ele parou? VWAP. A VWAP é o divisor de águas. É ali que os monstros dormem. E aí, pós meio-dia, a ideia é buscar operações que sejam atraídas para a VWAP, né? Como ele não fez nada, foi subindo devagar. Não sei, ele pode retestar topo, fácil. Ele tinha que perder essa VWAP aí. Desde aquela entrada, uma tentativa, duas tentativas. Passou um calor, voltou 10 pontos de uma volatilidade de quanto? A volatilidade atual aí de 6 pontos. Entre 6 e 6,5. Então entrou aqui, uma tentativa, duas tentativas. Ele chegou a tomar uma retração de 9 pontos. Andou 16 pontos. Levou 2 horas e 20 minutos para andar 16 pontos. Índice voltando, dólar subindo. Acho um belo dia para perder muito dinheiro. Mas eu tô na conta safe, foda-se. Vou passar vendido nessa bosta. Olha lá o índice. Bandidão. Muito filha da puta. Mas é isso, nada funcionou. Um dia de merda, um dia feito pra perder muito dinheiro. Vamos ver aqui. Retraçãozinha de 250 pontos. E contando, ó. Ele vai quebrar aquela estrutura ali. Pode ter certeza. Vai quebrar, infelizmente. E o dólar segurou na VWAP. O dólar vai querer retestar top. Nossa. O dólar. Nossa, mãe de Deus. Dólar. Os 12 minutos. Tá. Muito sinistro. Vamos ver o índice nos 12 minutos. Nossa, Maria. É pior ainda. Mas assim, o índice ainda tem uma chance, viu? Ainda tem uma chance de um V-bottom. Mais um V-bottom. Pra testar lá a VWAP. O dólar, cara, eu acho que tá perdido aí. Tá aí, estamos parados nos 4 pontos, mas acho que o dólar tá perdido. O índice, os dois estão perdidos na real, né? Na real mesmo, os dois estão perdidos. Não sei se eu consigo fazer um movimento interessante, sabe? Mas... vai dar na trave. Mas para dar na trave, ele vai ter que, primeiro, romper esse cara aqui. Deixa eu botar mais pro ladinho pra gente ver melhor. Para dar na trave, ele vai ter que passar para cima desse cara aqui e vai ter que fazer um pullback para depois
quebrar a estrutura e tocar ele reto pro alto. Aí eu me fudi, lindamente. Se ele só tentar chegar próximo daqui e capotar, a gente ainda tem uma chance, né? Mas a real é que ele tá dentro daquele rangezinho ali de... Desde quando? Desde ontem, ó. Aquele rangezinho gigante. Tá dentro desse range aqui, ó. A ideia é que ele foi para baixo, ele iria para cima, e ele foi, né? E aí agora a gente mede esse cara aqui, ele tá dentro do range, a gente tá esperando que ele faça a rotação dele. E aí quem sabe... Ué? Tá, cara, desconfigurou aqui esse negócio pelo visto, né? Esse range não era pra estar aqui. Era pra estar aqui, não. Ele era pra estar aqui. Começou. Mudou o contrato do dólar, aí ele fica mãe dela. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ver se eu enxergo. Cacete. Acontece. Preciso puxar ele um pouco mais pra cá. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Também não vai dar certo. Ó, tem esse range maior aqui, tá vendo? E aí a ideia, bem na minha entrada. Nem eu vi isso. E aí a ideia seria juntar esses dois ranges num só, né? Pra fazer a rotação dele, ó. Aí ele pode chegar aqui embaixo ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Seria um alvo excelente pra gente sair, fazer um movimento bom. Mas... não me parece que vai acontecer isso. E esse cara aqui, hein? O que esse cara tá fazendo aqui, meu amigo? O que aconteceu? Foi arremessado com uma catapulta? Meu amigo, ó, isso aqui, meu amigo. Isso aqui quebra tua conta. Se ele dá essa pedrada aí, tu tá com uma operação aberta, na venda, ele desmancha a tua conta. Muito interessante esse que anda aí. Gostei dele. Tá. Então, seguimos aí na jogatina. Jogatina é meio do campo, ó. Deixa eu ver como é que tá o range do dia. Se ele segue encerando a groselha. 435 o range do dia, né? Vamos lá. 435 50 e o suporte em 407,50. Ó, o range não tá mais dilatando. Esse aqui é o range. Então esse cara aqui é o range. Vamos pro índice para ver também se ele segue. Perdeu, hein? Perdeu. Agora a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Perdeu. Fez um shallow, né? Fez uma perda rasa. Vamos ver se ele vem. Mas agora é aquela história, né? Aqui ele precisa romper esse cara, que nem o dólar, né? Romper esse cara aqui, fazer um pullback e aí mandar ver. O bom é que se ele faz isso, ele tá vindo... Uou! Gostei.
Uou! Aí gostei. Mas sem efusividades. Resistência 152075. Mesmo ponto, né? 075. Qual é o suporte? 151215. Minha calculadora conta essa história aqui. A calculadora indica algo meio tenebroso. No dólar, pode ser um range aí, cara. Pode ser um novo range aí embaixo. Pode não, é. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Isso aí, um range dentro do outro. V-bottom me agrada. Só que é aquilo, ele só vai mudar a característica desse preço quando ele passar daqui. Aí ele desenfalseou e esse pivô aqui foi um pivô falciane. Que dia, meus amigos, que dia. Mas é o que é. Seu jogo. O jogo é assim mesmo. Tem que ter paciência. Você quer o filho da puta que fica batendo com o martelo na parede, cara, o tempo inteiro perto daqui de casa. Não sei quem é esse filho da puta que me tira do sério, cara. O troço entra na minha mente. Mas tá martelando minha mente. Meu dólar. Dólar, câmbio, dólar. Nada. Quebrou a estrutura, né? Aí quebrando a estrutura, a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Sentindo na VWAP, a gente começa a acreditar mais na rotação desse pêndulo. Porque ele veio aqui, ó. Ele pode tentar andar aqui. E a gente tem um objetivo final aqui, ó. Com muita atenção aqui, é que seria a mudança da característica do preço para ele ser vendedor. E aí pode ser um pivô falciane, né? Ele diz que ele vai, faz o drible da vaca e volta para compra, né? Tem uma certa atenção nesses pontos. Vamos ver. Se agora o índice destrava o movimento.
dólar, hein? Entregando aí seus 3 pontos. Quanto que tá a volatilidade? 6, né? 6,5. Então, teria que andar aí seus 13 pontos para fazer um trailing stop com certa graça. Mas é isso. Isso é o resumo da manhã. Já estamos aí em 40 minutos de live. Vamos só acompanhar esse movimento aqui para ver. Ó. Vamos ver o índice. Ó, esse é o ponto em que o índice vai mudar a característica do preço. Precisava mudar ali, ó. Nesse ponto aqui, ó. E aí não é só isso, a gente tem que unir choque com o BOS, né? Então ele muda a característica do preço, que é o choque. Na sequência ele faz a quebra da estrutura, que é o BOS. Então ainda tem uma longa estrada da vida aqui pro mini índice, né? Mas a gente pode começar a sonhar de novo. A gente pode começar a sonhar nessa rotação de pêndulo aqui, ó. Um objetivo, talvez, ele vira aqui, ó. Aquele topo, esquece ele. Eita, cacete. Esquece esse cara aqui. Foco naquele outro movimento. Uou! Uou, 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 uou! Aí sim. Quanto que ele andou ali? Não. Vamos ver o dólar, quanto que tá andando. O dólar não tem nada ainda. Tem que deixar ele fazer o movimento dele. Não tem nada para ele, infelizmente. Tem, claro, né? Observando aqui a mudança da característica do preço dos 60 minutos. O pêndulo. Né? E o setup que a gente está aplicando aqui, né? Vamos ver se a gente encontra um setup de Joseph James nesse meio de caminho. Tem aqui, ó. Uma tentativa, 2 tentativas. Confluência. 2 tentativas falhadas. Deve vir uma trap aí. Deve vir uma bull trap. Ele deve fazer ainda um movimento de alta para depois entregar a venda de vez. Vai ficar posicionado o dia inteiro. Para ver se ele faz esse movimento. Vamos acompanhar o índice lá para ver qual que é a dele. O índice mudou a característica do preço. Olha, mudando a característica do preço, agora a gente pode observar por uma quebra de estrutura nessa região aqui. Só que eu já estou posicionado a... Meu Deus do céu, desde as 11 da manhã, né? Para ele fazer esse movimento, né? Vamos ver se ele vai fazer. Precisa agora quebrar aquela estrutura lá em cima, lá exatamente em cima do movimento medido. Na real, esse movimento medido ele foi fechado aqui, né? 9h06 da manhã do dia 31. Só para não poluir aqui. O movimento medido já foi atingido, por isso que ele entra no range, né? É o que o Joseph James sempre explica, né? Deixa eu só salvar aqui que eu mostro para vocês aqui uma coisa interessante.
esse backup. É importante ter. Joseph James ensina sempre quando o cara completa um movimento medido. Então, sei lá, ele vinha um movimento de alta, daí ele foi lá embaixo, daí ele veio aqui, aí ele foi mais alto, aí ele veio aqui, e aí ele completa. Vamos começar de novo, isso aqui tá errado. Vou dizer que ele vem aqui, faz um movimento de alta, volta, outro movimento, e aí tu pega, desenha o movimento medido, estipula que ele vai em determinado lugar, e aí quando ele atinge esse ponto aqui, ó, do movimento medido, esse preço atinge, ele geralmente entra num range, entendeu? Até fazer alguma coisa, daí nesse caso aqui que a gente está buscando seria um rompimento para cima, né? Mas ele fica muito tempo ali gerando a liquidez até fazer um breakout pullback e tocar ele reto. Mas sempre que ele completa um movimento medido, ele tem a tendência a entrar num novo range. Ele pode passar o dia inteiro nesse range aí sem fazer movimento algum para gerar liquidez para um próximo dia fazer um movimento. Ou nele mesmo, se ele tiver um objetivo, que eu acredito que ele tenha, que é aquela rotação de pêndulo, ele vai tentar buscar aquela rotação de pêndulo. Mas a gente nunca vai saber. Só quando ele efetivamente o fizer. O dólar fez um movimento legal, cara. Ó, tá entregando seus... Sete pontos. 7 pontos não dá ainda. O que dá para fazer seria comprar aqui, ó, e aí fazer uma parcial dele aí nesse fundo, porque ele pode continuar seguindo, entregando o movimento, né? E também pode voltar, né? Vamos ver qual que vai ser a atitude dele aí nesse ponto. A mudança da característica do preço na tentativa de escapar do range. Tem um ponto legal aí. Mas fizemos uma parcial em 8 pontos. Então... Mas o nosso objetivo está mais embaixo, né? Vamos ver. Mas eu vou encerrar aqui, tá? A livezinha, sigo, depois eu mostro aí se foi ou não foi. Ó, o índice voltando, ó. E aí agora a gente tem que estar de olho nessa posição aqui, ó. Mudou a característica do preço, ele quebra a estrutura nessa região aqui. Espera mais um pouco para ver se ele vai quebrar a estrutura para cruzar o range. E aí a gente vai ter o mesmo parâmetro do dólar, né? O que ele vai fazer aqui, ele vai fazer para lá. Proporcional. O mercado é repetição. A gente só tem que ter paciência. Tem dias que ele faz, tem dias que ele não faz. Na maioria dos dias ele faz, cara. É incrível, mas faz mesmo. Outros dias é mais amarrado. Hoje é um dia extremamente complexo e difícil de operar. 2 ranges, né? Um range grandão lá em cima, um range menor embaixo. Ele retestou o fundo, fez o movimento, não conseguiu, voltou no mesmo pé, tentou um novo ataque, retestou fundo e agora está tentando um novo ataque, que pode ser a bala de prata. Vamos ver se a gente pega ela. Não sei se é, né? Vamos ver se a gente pega ela. Ó, o dólar já querendo voltar. Só foi lá naquele fundo ali, beijou o fundo. Tá querendo voltar no preço.
Nem tentou fazer a rotação do pêndulo, viu? E já voltou, né? Andou a volatilidade, voltou, né? Então salvamos aí. Nem sei quantos pontos foram, né? O índice já querendo voltar, aí é foda. Aí é foda. Essa forma aí como o índice está se portando, cara, não tá legal. Não tá legal. Infelizmente não tá legal. Não tá, não tá. O dólar também já tá, ó, voltando em V. Nossa, mas é um Search and Destroy dele lindo de se ver, hein, cara. Ele tá próximo da liquidez externa, né? Paciência. E é o ponto. E aí, Zé, ele pode ser atraído pro novo range, porque o novo range é o de baixo, né? Não o de cima, né? Tá meio que se debatendo entre eles, né? O dólar voltou que foi um foguete, né? Nossa, mãe de Deus, mas voltou que foi um foguete mesmo. Ver se tem algum setup ali no dólar. Não, ele tá vindo em V, né, cara? Ele tá vindo em V, pode ter certeza. Tá vindo em V. A violinada, né? Essa aí é a clássica violinada. Ele tá buscando quem entrou lá e botou um stop próximo da VWAP, sendo atraído para a VWAP. O stop tá aqui, ó. Vai lá. Ele quebrou a estrutura e aqui ele muda a característica do preço e diz que é comprador de novo. Aí dá-lhe a violinada, que é o que o dia tá se apresentando, né? Agora vamos ver se o índice vai segurar os gargumilhos ali. Se ele segurar, talvez aconteça algo de bom. Nossa, mãe de Deus. Sim. Bom, quase mudou a característica do preço. Ele tá nessa batalha aí. Violinadas é o nome do jogo, né? Violinadas. O índice... Cara, o índice desenhou um movimento legal e perdeu os calção.
esse é o jogo. Non-Stop. Tinha o Non-Stop MTV. Quem lembra disso? Ó. Olha lá, gracioso. E aí, ele faz isso. E aí tu tem que ficar observando. O índice. Vamos ver o índice. Nada. Andou aí 50, 60 pontos a nosso favor. Opa! Observar a quebra da estrutura lá, ó. Opa! Volume financeiro na área, hein? Volume financeiro na área para cruzar o range. Vamos ver se ele vai quebrar a estrutura? Nossa, mas eu vou atrás aqui na minha rua, cara. Eu vou buscar esse filho da puta que tá fazendo essa barulheira. Não sei se vocês escutam, mas... um barulho infernal. Vamos ver se o índice vai ter gás. Que horas são? Tá, tem que almoçar, cara. O dólar tá querendo abrir o bico, hein? Pode ser que o índice vá junto. Dá-lhe, dólar. Faz o teu desempenho aí, ó. Muda a característica do preço. Nos 60 minutos. Nossa, mãe. E esse índice, hein? Epa, Lelê. Os dois, né? Tá difícil. Cara, não sei se vai ser agora não, hein? Mas o momento tá legal. Gostando. Dólar... o dólar ficou meio atravessado ali. O dólar precisaria de um empurrãozinho do índice. Arremessar ele para baixo da média de 21 de 60 minutos e capotar. Deixa eu ver. Isso aí que ele precisaria. Mas assim, não há como negar que é um dia muito difícil. Bem difícil. Muito, extremamente difícil. Nossa.
tô de olho no dólar ali, ó. Nessa perda aqui, ó. Essa aqui vai ser a perda que a gente quer. A mudança da característica do preço na liquidez externa, onde ele pode efetivamente desandar o merengue. Para isso, o índice tinha que nos ajudar. Na verdade, ele não quer, né? Olha só, agora tu comeu a tua ração. Meu Deus do céu. Oh, meio que entrou um volume financeiro, né? O market maker dando-lhe aquela boletada, atraindo a galera. E aí na sequência ele já tira a mão do botão. Ah, 1 horinha de live é isso aí. Então a ideia é isso aí, ó. Ver se ele vai quebrar, mudar a característica do preço, quebrando a estrutura no intraday e mudando a característica do preço nos 60 minutos. Então esse seria o que eu gostaria que o dólar fizesse para tentar um alvo final aqui. Começar a fazer um trailing stop a partir desse ponto ou daqui. Já o índice, tô com a cabeça explodindo do índice, cara. O índice me causou dor de cabeça hoje. O índice é aquela história, né, cara? Não quer fazer nada, né? E aí tem esse range aí que ele tá. Deixa eu tirar meu jabá pra mostrar o range inteiro, ó. Rangezinho do dia. Ele entrou nesse range. Não bastando, ele entrou em outro range. E aí... Então, aí é que tá. O problema é que esse cara aqui pode ser uma região que o Joseph James chama de Breakout Pullback Zone. Isso não é bom, porque ele pode perder o fundo e continuar derretendo. Mas várias vezes isso aqui dá muito errado. E essa região aqui seria a região do range novo. Onde ele poderia fazer também Breakout Pullback. Como eu entendo que o índice é comprador e não há o que se negar, né? Eu estou desconsiderando essa região aqui de breakout. E estou considerando essa. O dólar já está querendo voltar. Eu acho que ele vai levar um tempo aí para fazer alguma coisa. O índice também, então é isso. Quem gostou aí dessas apresentações de setups, deixe seu like. É um dia difícil, bem difícil. Mas isso aí é o normal, cara. Isso é o normal da Bolsa Brasileira. Quando eu participei do Arena Trader lá, Cup, lá, o cara falou, né? O cara falou, cara, muito difícil esse mercado aqui, pelo amor de Deus. E é o padrão do Brasil. Olha lá, já voltando. Buscando violinadas, né? Para depois fazer um movimento. Buscando liquidez. Buscando stops. Por isso que eu não uso stop. Eles não sabem onde eu tô. Valeu? Muito obrigado. Bom fim de semana. Segunda-feira vamos ver qual foi o resultado desse lixo aqui. É até difícil. Bem difícil. Tô com a cabeça doendo. Vou ter que comer alguma coisa. Tô com muita fome. Grande abraço.